De onde vem o costume de velar o crucifixo e as imagens no tempo da Quaresma? Veja, não é correto em dizer que nós velamos as imagens dos crucifixos e das imagens na Quaresma, porque isso só se dá a partir do 5º domingo da Quaresma. O crucifixo será novamente desvelado na Sexta-feira Santa e as imagens na noite de Sábado Santo, comemorando a noite de Páscoa. Mas isso é muito fácil de compreender. Você pode olhar lá na rubrica do missal, que diz no sábado, da quarta semana, véspera da quinta semana do tempo comum, da quinta semana da Quaresma, ele vai dizer que pode-se voltar a observar esse costume de velar as imagens no quinta semana da Quaresma. Cabe à conferência dos bispos verificar se isso é culturalmente aceito. Bom, na igreja, aqui no Brasil é diferente, porque aqui é totalmente aceitável e é perfeitamente aceito aqui essa possibilidade de cobrir as imagens na quinta semana da Quaresma, visto que o Brasil é de antiga tradição católica. Mas, para você entender melhor, você precisa entender que a Quaresma ela não é um tempo só. Ela não é um monobloco, ela é dividida em duas partes. As 4 primeiras semanas, as leituras da missa será sobre a conversão dos fiéis, o jejum, a oração, a mortificação. É nisso que vai se dar as 4 primeiras semanas da Quaresma. E o prefácio também bate nessa tecla. Né? Para quem não sabe, prefácio é a oração que o sacerdote faz antes do santo. A palavra prefácio, prefátio, antes de fazer. Antes de fazer o quê? Antes de fazer a oração de consagração, o sacerdote faz essa oração prefácio, né? Prefátio, antes de fazer. E o prefácio vai bater nessa tecla até a 4ª semana da conversão dos fiéis, da necessidade de mortificação, do jejum, da conversão, até que chega o 5º domingo e você vê que a imagem muda. A imagem começa a se voltar mais para Jesus crucificado, né? Se você olha no missal de 1962, o missal da forma extraordinária, o missal tridentino, né? A missa tridentina, você vai ver que esta é uma regra obrigatória, não é opcional, né? E que hoje na igreja ela torna-se possível, né? Mas um missal, para você entender melhor, né, isso, você tem que ver que a segunda parte, no missal, que é a 5ª semana, ela não existia no missal de 1962. Essa 5ª semana do tempo comum ele não tinha existência. Ele era chamado primeiro domingo da paixão. E o domingo de Ramos era o segundo domingo da paixão. Mas, então por que mudou esse nome? Bom, a igreja no Concílio Vaticano II, na sua reforma litúrgica, ela queria resgatar um costume muito antigo e tradicional da igreja, que era os exorcismos, os escrutínios, que eram 3, que eram feitos dos catecúmenos, os candidatos a serem batizados no Sábado Santo. E esse escrutínio se acabava na 5ª semana da Quaresma, ou no primeiro domingo da Paixão. E aí era melhor se fazer a 5ª semana, ainda visando esse tempo da Quaresma, porque daí a leitura ia cair a ressurreição de Lázaro, né? E a oração poderia ser feita ainda visando esse tempo da Quaresma. Mas se você pega o missal atual, você vê que já na segunda-feira, depois da 5ª semana do tempo da Quaresma, está lá: partilhe agora, faça o prefácio da paixão, visando exatamente essa questão da paixão de Nosso Senhor, né? E você vê que na 5ª semana a visão da igreja muda, torna-se totalmente outra. As 4 primeiras semanas falavam da conversão, do jejum, da oração. A 5ª semana
começa a se narrar o Evangelho de São João. E São João vai começar a falar sobre o conflito de Jesus com os judeus, né? E esse conflito com os fariseus gera a paixão de Nosso Senhor, que vai morrer e ao qual nós vamos comemorar no Sábado Santo. Se olharmos bem, é uma arquitetura litúrgica belíssima, muito bela, que a Igreja, na sua pedagogia de mãe, utiliza desse meio para nos ensinar esse momento. Olhando nesse aspecto, se dá para compreender o sentido de velar os crucifixos. Mas se é o momento em que a gente medita mais esse tempo da paixão de Nosso Senhor, e até se recomenda que se afaste um pouco das devoções aos santos, da beleza das imagens, até mesmo do crucifixo. Mas então por que velar o crucifixo nesse momento em que é mais tido como meditação da paixão de Nosso Senhor? É muito claro porque a Igreja ela quer que nós façamos um jejum, uma mortificação da visão, nos preparando para aquilo que vai se dar na Sexta-feira Santa, que o crucifixo vai ser desvelado. Então, um preparo da nossa alma, preparar a alma, preparar o coração para aquele momento tão glorioso que vai ser a adoração à Santa Cruz. Vista que a adoração da Santa Cruz não é um ato de adoração meramente da madeira ou do gesso ao qual é feito as imagens, mas é para lembrar o cristão naquele dia tão terrível, mas também tão maravilhoso que foi o dia que Nosso Senhor morreu na cruz por nós. Muitos olham a cruz como uma derrota, ou olham como uma humilhação de Nosso Senhor. De fato foi uma grande humilhação, mas foi pela cruz de Nosso Senhor que nós nos tornamos cristãos. Foi pela cruz de Nosso Senhor que hoje foi pago o nosso pecado mortal cometido lá atrás no Jardim do Éden, né? Então foi pela cruz de Nosso Senhor que nos tornamos cristãos. Não pelos milagres, não pela ressurreição, não pela ascensão do Senhor, mas pela cruz. Foi pela cruz que nos tornamos cristãos. Esse é o maior mistério. E é por isso que a Semana Santa é chamada Semana Maior, porque é a semana da redenção. Jesus se torna redentor a partir da crucificação e não antes. Não com o seu nascimento. A partir da crucificação que ele se torna o nosso Redentor. Por isso que é a Semana Maior. E é por isso que já na sexta-feira passamos a experiência de contemplar Jesus morto, crucificado. Já no sábado santo à noite, já comemoramos a Páscoa, as vésperas da Páscoa, pois já é Páscoa. E aí batizamos as almas dos nossos catecúmenos. Primeiro sacramento, o sacramento da iniciação, o batismo. Por que o batismo? Porque do lado aberto de Jesus jorrou sangue e água. E como diz o comentário de São João Crisóstomo, o sangue e a água brotado da cruz de Jesus tem simbolismo de dois sacramentos na igreja. O sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo, que é dado no Sábado Santo. Se você não fez abstinência, jejum, até agora, nessa Semana Santa é o momento ideal, é o momento certo para se fazer isso. É o momento em que mais a igreja vive em silêncio, em recolhimento e em preparação para o grande dia da paixão do seu Redentor. Deus abençoe.